Hoje eu vou demonstrar a equação para o cálculo do campo elétrico em um ponto que está a uma distância z do eixo que contém duas cargas pontiformes. Tá? Eu já fiz essa demonstração em um vídeo passado, só que essa carga aqui eu estava considerando como ela sendo positiva. Tá? Ok, então vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos então as duas cargas, né, que têm o mesmo modo, porém sinais diferentes. Nós vamos encontrar o campo produzido aí pelas duas no ponto P, que está a uma distância z do segmento que contém essas duas cargas. Tá? Aqui nós temos, nesse pontilhadinho, ele tem uma distância R, eu esqueci de colocar essa distância aqui, que também vale R. Θ é o ângulo que este lado está fazendo aí com essa distância z. Tá? Bom, como aqui vale R, aqui também vale R, esses dois ângulos são iguais. Tá? Então, esse cidadão, esse segmento aqui, essa distância z, né, ela vai ser uma mediatriz desse segmento. Então, isso significa que ela forma aqui um ângulozinho de 90 graus, tá? Ela é perpendicular, então, a esse segmento e ela divide ele ao meio. Tá? Então, se a distância entre as cargas vale d, essa distância desse ponto de interseção até aqui vai valer d sobre 2. Esse vetor vermelho que está nessa direção é o vetor produzido por essa carga positiva no ponto P. Ele tem essa direção porque a carga é positiva e numa carga pontiforme positiva o vetor campo elétrico ele é divergente. Esse vetor aqui é o vetor dessa carga negativa e ele tem essa direção porque o vetor campo elétrico, né, o campo elétrico de uma carga pontiforme negativa, ele tem a direção aí, ele é radial e ele é convergente à carga. Tá? Esse vetor E aqui é o vetor resultante da soma aí, vetorial desses dois vetores. Tá? Bom, como os módulos são iguais, tá? E a distância que nós queremos encontrar o campo é a mesma, né? Aqui nós temos uma distância aqui R, aqui também R. Então isso significa que as projeções desse vetor, né, no eixo Y e desse vetor no eixo Y vão se cancelar vetorialmente. Vai ficar só as componentes horizontais. Tá? Então vamos trabalhar com um módulo, como nós sabemos que vai sobreviver só as componentes aqui horizontais. Nós sabemos a direção e sentido dessas componentes. Tá? Vamos trabalhar com a equação na forma escalar. Então o vetor campo elétrico ele vai ser igual a Kq, onde que é a carga fonte que está produzindo esse campo elétrico, sobre a distância ao quadrado dessa distância, a distância até onde você quer encontrar o campo elétrico produzido por essa carga fonte. O versor R é um versor direcional, tem a mesma direção do campo elétrico que você está estudando. Tá? Como nós sabemos ali o sentido e a direção, não faz sentido aqui nós trabalharmos com as notações vetoriais. Então vamos, por questão de simplicidade, trabalhar com a forma escalar, tá? Com o módulo. Então, X é a componente ali no eixo X. Note que esse segmentozinho que vai da ponta da flecha até aqui, tá? Esse segmento de reta, ele tem o mesmo tamanho de nós pegarmos esse vetor e projetá-lo aqui em X. Então é por isso que eu estou usando o seno ali. Tá? X é igual ao campo elétrico vezes o seno do ângulo, né? O modo do campo elétrico sendo o ângulo. Seno vai ser o cateto oposto, que é a componente que nós queremos encontrar aqui, dividido pela hipotenusa, que é o campo elétrico, tá? Produzido por essa carga aqui no ponto P. Então, X vai ficar E seno do ângulo. Tá? Quem que é o E? O módulo do E, o módulo do vetor campo elétrico, vai ser KQR ao quadrado. Seno de θ. Nós já usamos ele aqui, vamos usá-lo aqui embaixo agora, para pegarmos aí as dimensões. Seno é o cateto oposto, que é aqui D sobre 2, dividido por esse segmentozinho pontilhado azul aí, que é R, minúsculo. Tá? Então ficou D sobre 2, R's. Tá? Ok, o que nós podemos fazer? R ao quadrado vezes R, R é o cubo. Então esse aqui é o módulo da componente. Tá? Pode ser tanto a componente horizontal, desse vetor ou desse vetor aqui de baixo, tá? Ok? O vetor resultante, como aqui tem a mesma direção, o mesmo sentido, nós podemos somar os módulos, tá? Esse é R aqui embaixo, esse é vermelho aqui em cima, tá? Só que é claro que esse R é o módulo dele.
Então vai ficar então o ER duas vezes aí o módulo da componente horizontal dos vetores envolvidos nesse exemplo. Tá? Ok, quem que é o EX? Ele é dado por essa expressão. Então vamos substituir aqui na equação 4. Tá? Ok, o que nós podemos fazer? 2 com 2. Então o módulo do vetor resultante é KQD sobre R ao cubo. Tá? Nós podemos escrever esse R em termos ali das distâncias, né? Então, R, como ele está funcionando aqui como uma hipotenusa, então ele vai ser D sobre 2 ao quadrado mais Z ao quadrado, tá? Isso aí vai ser um R ao quadrado. Então, nós substituímos aqui nesse R ao cubo, vai ficar raiz de, né? Abre o colchete, então, Z quadrado mais D sobre 2 ao quadrado, né? Aí elevado ao cubo, aí por causa desse cidadão estar ao cubo. Então, esse aqui é o módulo do vetor resultante, tá? Devido ao campo produzido por essas duas cargas neste ponto P. Como nós sabemos aqui a direção dele, vamos colocar aí na forma vetorial essa equação, tá? Então, vamos lá, só diminuir aqui um pouquinho. Então, olha, note que, então, nós temos aqui, então, o módulo do campo, né, elétrico resultante. A direção dele é horizontal, então nós vamos colocar aqui só o que? X chapéu, tá? Então nós acrescentamos aí o X chapéu, e aqui está na forma de fração, nós deixamos aí na forma, né, de raiz, deixei aqui na forma de expoente fracionário. É isso aí, e Feliz Natal!